Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este devocional, amém? Eu sou seu irmão em Cristo, Diego, e hoje nós vamos meditar numa palavra poderosa. Eu creio que Deus tem algo para falar aos nossos corações. O título do nosso devocional hoje é Ânimo, a chave da vitória. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Eu te convido para orar juntamente comigo, para que o Espírito Santo ele nos revele a palavra que o Senhor quer falar ao nosso coração nesta manhã. Amém? Se você puder, ore juntamente comigo. Maravilhoso Deus, eterno e soberano, Pai querido e amado. Senhor, nós te rendemos graça nesse momento, porque o Senhor é bom, o Senhor sempre nos ouve. Senhor, obrigado, Senhor, por estar permitindo mais um dia que nós estivemos juntos aqui para aprender mais de Ti. Senhor, nós agradecemos por este dia que o Senhor nos concedeu, agradecemos por dormir e acordar, estarmos em paz e com saúde. Senhor, obrigado, Pai, por essas vidas que passaram aqui para ouvir esta passagem, essa mensagem que o Senhor trouxe. Nós sabemos que cada um que vem até Ti, o Senhor não lança fora. Por isso eu te peço, abençoe a vida dele, dela, que estão aqui acompanhando este devocional. Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa de tudo aquilo que nós fizemos de errado, conscientes e inconscientes. Guarda nosso dia, nos abençoe, nos leve em paz e segurança. Espírito Santo, continue falando ao nosso coração. Fica com a gente, nos dê clareza, nos dê entendimento da Tua palavra. É o que nós pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão? Você orou com fé? Então vamos meditar na palavra, porque o Senhor ouviu a sua oração, amém? Louvado seja Deus. A palavra está hoje em Salmos 27:14. Salmos 27:14. Diz assim: Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Seja valente e corajoso. Quantas vezes o Senhor ele fala na Bíblia para ser valente? Não sei se você se lembra da história de Gideão, quando apareceu para ele ali Deus, falou para ele livrar o povo, né? Ele foi um libertador e o Senhor também falou para ele ser valente e andar com pessoas valentes, que ele iria fazer algo tremendo na vida dele. Josué também, quando Deus apareceu para ele, seja forte, corajoso, fique firme, vai nessa tua força. Então, que nós sejamos valente e corajoso e esperar no Senhor. Amém? Vamos entender o que é o ânimo, que é a chave da vitória. Ânimo é o agente ativador, o elemento que energiza o ser. Uma pessoa animada tem força, garra, energia e determinação. É verdade. Uma pessoa que está animada, ela tem essa motivação para continuar. E aqui eu já quero dizer que a alegria ela vem do Senhor. Se você está animado, se você está motivado, tenha certeza que é Deus que está colocando isso no seu coração. Amém? Davi sabia muito bem disso, pois não foram poucas as vezes que o rei teve que se reanimar no Senhor. Certa vez, em Ziglac, ele teve que encontrar forças para viver o momento e contar exclusivamente com a presença de Deus. Na presença do Senhor há plenitude e alegria, e em qualquer circunstância, em sua alegria é combustível para que as tribulações não nos parem. Amém? Em qualquer situação que nós vivemos, na presença do Senhor, é motivo para nós nos alegrarmos. E por que nós dizemos isso? Porque mesmo na prova, mesmo na luta que nós estamos passando, amém? Quando a gente fala de prova, para quem não está nesse meio cristão, você pode entender algo que fala, poxa, mas tá sofrendo? É, a gente sofre, a gente passa por lutas, a gente passa por situações. Todo mundo. E nós entendemos isso porque Jesus ele nos alertou que nós teríamos sofrimentos, nós faríamos obras maiores que as dele, né? Com o ministério, nós faríamos coisas através do nome de Jesus grandiosas, mas também no mundo nós teríamos aflições. Então o Senhor ele nos diz que na presença do Senhor há plenitude e alegria. E nós que somos cristãos, nós sabemos que mesmo na dificuldade, nas lutas, nós devemos se alegrar. Nós devemos ali glorificar o Senhor, porque em todo momento o Senhor está com a gente. Amém? Talvez você não compreenda dessa maneira, talvez você pense, poxa, mas eu estou passando por tanta dor, eu vou ficar dando risada, eu vou ficar alegrando. Não é isso. Quando nós falamos de prova,
Nós sabemos que numa universidade, numa escola, o professor ele ensina, ele vai dar a matéria, mas no dia da prova ele fica em silêncio. Assim também é Deus. Ele vai preparando a gente no decorrer da vida, dos momentos, mas quando você está passando em alguma situação, o Senhor ele se faz em silêncio, para que você tome as decisões, para que você amadureça com as suas decisões, para que você aprenda com as suas decisões. Amém? Então, você pode estar passando por uma luta, mas essa luta, ela não veio para te derrubar, não veio para te destruir, mas sim para te fortalecer. Amém? Você consegue compreender dessa maneira? Porque quanto mais você compreende desta maneira, mais você vai alegrar o seu coração, mais você vai confiar em Deus. Por quê? Na Bíblia, muitas vezes ele nos compara com o vaso, nos compara como o ouro, sabe? Deus ele fala que nós ali somos como árvores. Ele faz vários exemplos, mas por exemplo, o barro, por exemplo, nós somos barro na mão do oleiro que ele forma da maneira que ele quer. E se quebrar, ele vai e faz outro barro. Mas só que o barro, depois de pronto, ali no formato de vaso, que é o que nós temos um formato. Para o vaso estar pronto, ele tem que passar pelo fogo para ser assado ali e ele criar estrutura. Assim também é nós. Nossa vida é assim. Às vezes a gente passa por provas que ali Deus está nos moldando e aquele fogo ali, aquela fornalha está nos enrijecendo para que possamos aguentar coisas maiores lá na frente. Porque se hoje você não consegue passar por um momento difícil sem desistir, e quando você passar por um momento maior, quando Deus te confiar algo grande na sua mão, você vai desistir, você vai pedir a morte, você vai se suicidar? Porque se hoje, com coisa pequena, você está desistindo, imagina com coisas grandes. Por isso que em todo momento nós devemos se alegrar no Senhor. Nós meditamos em Provérbios hoje e nós entendemos que a correção do Senhor, lá em Provérbios 15, diz que a correção do Senhor é alimento para os ossos, que aquele que recebe essa correção terá vida e vida eterna. Nós entendemos que a sabedoria também é o próprio Deus que nos direciona. Então, se você está passando por alguma coisa, você primeiro tem que ter o entendimento que é Deus que permitiu você passar por aquele algo. Porque nada foge do controle de Deus. Então, se você está passando por uma situação, por mais difícil que seja essa situação, alguma coisa o Senhor está querendo te ensinar com isso. Pode ter certeza. E se você ainda não tem esse hábito de perguntar para o Senhor o que Ele está querendo te ensinar com aquilo, começa a perguntar. Não é pecado, não é errado questionar a Deus, pedir provas. Por exemplo, eu falei de Gideão. Gideão ali, ele disse, Senhor, mas você quer que eu vou nessa luta? Eu sou o menor da minha casa, no menor da minha tribo. Se o Senhor está comigo mesmo, eu quero que você me confirma. Aí diz a palavra de Deus que Gideão começou a pedir confirmações para Deus. E dessa maneira também é a nossa vida. Nós devemos pedir confirmação para Deus de algo que está acontecendo, de situações que você ali está com dúvida no coração. Se você quer fazer algo para Deus, você está com boa intenção, ou você está passando por um momento de muita dor, por que você não pergunta para Deus e pede uma resposta? Fala, Senhor, por que eu estou passando por isso? Porque aqui ele diz que o ânimo é a chave da vitória. Eu sei, e nós sabemos, nós vamos ser hipócritas, que é muito difícil a gente se animar, sabe? Ter ânimo no meio da dor. Mas se o ânimo é a chave da vitória, por que nós não vamos se alegrar então? Por que nós não vamos se animar? Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Você está compreendendo dessa maneira? Se o ânimo é a chave da vitória, e a gente quer pegar exemplos de pessoas bem-sucedidas, aqui ele falou de Davi. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Olha só, sim, espere no Senhor. Por mais que a luta esteja difícil, seja valente, seja corajoso, espera no Senhor. Não fica chorando, desistindo. Ai, eu não pedi para nascer. Ai, por que tanto sofrimento? Quanto mais você chora, mais você murmura, mais você vai receber daquilo que você está falando. Mas quanto mais você agradece e fala, Senhor, glória a Deus que eu estou passando por isso. Eu estou nessa luta, mas eu estou com saúde. Quantas pessoas, meus irmãos, dormiram e não acordaram hoje? Quantas pessoas estão deitadas numa cama sem poder se mover? Quantas pessoas estão no hospital esperando por um transplante? Sabe? Então, nós devemos agradecer mais
Mesmo que a sua dor é pequena, ou mesmo que você está passando por uma dor que é grande para você, pode ter certeza que existem pessoas que estão passando por dores muito maiores. Não estou falando isso para comparar dor com dor, mas eu estou falando isso para que nós devemos entender que o Senhor ele não perde o controle de nada. E se ele está falando hoje para mim e para você que a chave da vitória é o ânimo, então até confirmou aqui, ó, caiu tudo. Caiu tudo meu esquema aqui. Se o ânimo é a chave da vitória, então que nós devemos nos alegrar. Amém? Voltou aqui, não machucou não. Então que nós devemos nos alegrar, devemos nos animar mais e mais na presença do Senhor. Porque na presença do Senhor há plenitude de alegria. E em qualquer circunstância, a sua alegria é combustível para que as tribulações não nos parem. Quando você tá na tribulação e você se alegra, aquilo é combustível. Você tá chorando, você tá passando por prova, chorando, mas você não deixa de semear. Você tá ali, ó, o diabo tá te atormentando, mas você continua firme, dando glória a Deus, passando na luta dando glória a Deus. O Senhor ele se alegra e essa alegria é o combustível que vai te trazer a vitória. Por isso que o ânimo é a chave da vitória. Amém? Que palavra abençoada, não é, meus irmãos? Glória a Deus por essa palavra. Eu creio que grandes coisas o Senhor tem feito através dessas palavras diariamente. E hoje nós vamos ler Lucas, Evangelho de São Lucas 27. Glória a Deus. Pessoal que está acompanhando comigo aí diariamente, quero agradecer. Muito obrigado aí pelo carinho, por estar buscando mais conhecimento, buscando estar aprendendo mais do Senhor. Desculpa, falei 27, é Lucas 17. Glória a Deus. E diariamente também, já quero deixar o convite para vocês, diariamente nós temos nossa live de Bíblia e oração. Nós meditamos num versículo da palavra, na verdade nós estamos lendo no momento os capítulos de Provérbios. Foi uma direção que Deus colocou no nosso coração nesse momento de sabedoria, para que nós venhamos buscar sabedoria do alto. Mas nós vamos entrar em outros livros da Bíblia. Então eu te convido para estar junto comigo nessa jornada que tem sido muito edificante. Amém? Se você não pôde estar, a live está gravada. Faça uma força de assistir pelo menos algum pedaço, um trechinho. Nós fazemos uma oração no início e uma oração no final. E tem sido de grande bênção para muitas vidas. Pessoas estão sendo alcançadas e Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Amém? Então te convido para estar conosco diariamente a partir das 6. E disse aos discípulos: é impossível que venham escândalos, mas ai daquele que vierem. Aqui o título é: Jesus fala sobre o perdão e a fé. E ele já começa dizendo: e disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles que vierem. Irmãos, nós falamos que o ânimo é o que nos fortalece quando nós estamos na luta. Amém? Se você não tiver ânimo, você vai ser uma pessoa que qualquer prova que você tiver, você vai escandalizar. Eu ouvi esses dias em algum lugar que uma pessoa que ela não consegue controlar os seus próprios sentimentos não é uma pessoa confiável. Agora imagina por quê? Porque imagina uma pessoa que está passando ali por um momento de prova, uma situação, enfim, e ela tá com tanta emoção, sabe, ansiedade, que ela começa a fazer besteira. Ela não consegue controlar os seus próprios sentimentos, suas próprias emoções, né? Então, as pessoas que tá ali em volta dela, por ela não controlar, serão prejudicadas. E ela não tá nem vendo, sabe? Ela não tá nem vendo, ela não tá nem aí. Por quê? Porque ela já deixou ser dominada por esse sentimento. Um dos frutos, um dos fruto do Espírito, que é um fruto, né? O Espírito ele manifesta de várias formas, mas o fruto do Espírito, um deles é o domínio próprio, que faz parte de quando a gente busca a Deus, o Espírito Santo através de nós, ele amadurece esse fruto. E quando nós temos o controle, o autodomínio, o domínio próprio, você não é dominado pelos sentimentos, você não é escravo dos sentimentos, entende? Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia, a palavra acabou de nos dizer,
E disse aos discípulos: é impossível que não venham os escândalos. Vai vir escândalo. Mas ai daqueles que vierem os escândalos. Uma pessoa que não controla os sentimentos é uma pessoa que está sujeita a escândalo. É uma pessoa que está disposta a entrar numa rede social, expor outras pessoas, porque ela quer de qualquer jeito ter resposta, sabe? A imaturidade de uma pessoa que não consegue controlar o próprio sentimento é refém, é escravo e acaba afetando muita gente ao seu redor, entende? Então o Senhor fala isso para nós. Ai daqueles que vierem escândalos. Então que nós venhamos a prestar mais atenção nos nossos emocional, saber controlar para que nós não venhamos nos prejudicar e prejudicar outras pessoas por essa falta de controle. Amém? Seguindo aqui, versículo 2: melhor lhe fora que lhe puserem no pescoço uma pedra de moinho, e se fosse lançado ao mar, para que e que se fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Pessoa que fizer um escândalo, que causar mal e atrapalhar a vida de outras pessoas por causa de algo que só ela não conseguiu controlar, a palavra está dizendo aqui que melhor fosse que se ela tivesse colocado uma pedra no pescoço e se jogasse no meio do mar. De tão terrível que é. Por isso que ele disse: você está passando por luta? Se alegre, busque se alegrar, busque aumentar essa frequência, esse nível, ouve um louvor, sabe? Tenta fazer algo de bom para alguém, isso vai te ajudar muito a se alegrar. Porque quando a gente ajuda alguém, irmãos, pode ter certeza, se você fizer algo para alguém que está precisando, principalmente alguém que não tem condições de te devolver, de te retribuir aquilo que você fez, irmãos, essa alegria é muito maior para você do que para essa pessoa que está recebendo. Pode ter certeza. E além disso, Deus vai se agradar muito de você. E é a lei da semeadura, você está cumprindo. Você abençoa alguém, Deus ele te abençoa 10 vezes mais. Tenha certeza disso. É a matemática de Deus. Olhai por vós mesmos, e o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Amém? Louvado seja Deus. Até aqui. Então, meus irmãos, às vezes as pessoas erram com a gente por não saber controlar aquele momento da vida que elas estão passando, a situação que elas estão tendo. Então nós não devemos julgar uma pessoa pelo momento que ela está vivendo, sabe? Porque às vezes a pessoa ela está num momento muito complicado de tomar medicamento, de muita pressão, desemprego, às vezes a pessoa engravidou, às vezes a pessoa perdeu um ente querido, às vezes ela está numa fase difícil. Então nós nunca devemos julgar ninguém, para começar, nunca devemos julgar ninguém. Não julgue para não ser julgado, mas nós não devemos criar uma impressão de uma pessoa por um simples momento que ela não está bem. A palavra do Senhor nos diz que mesmo que a cana estiver trilhada e o pavio ainda estiver fomegando, estiver saindo uma fumacinha, ainda há esperança. Essa pessoa que hoje está vivendo nesse momento muito difícil, amanhã Deus pode levantar ela para abençoar vidas. Amém? Por isso que nós não devemos julgar ninguém. E aqui está falando que se o seu irmão pecar com você no dia e vir te pedir perdão, perdoa. E se no mesmo dia ele pedir errar 7 vezes, perdoa ele 7 vezes. Sabe? Naquele mesmo dia. E, sabe? Se a pessoa chegar se arrependendo, porque às vezes a pessoa não se arrepende, mas se ela vir se arrepender, se arrepende. E perdoa, porque o Senhor diz que se nós não perdoar, Ele também não nos perdoa. Dessa maneira que nós devemos perdoar. Por isso que essa palavra ela está em sincronia com aquela outra, que o ânimo é a chave da vitória. Se você está animado, mesmo na luta, você busca lá de dentro do seu ser um ânimo que você não consegue nem olhar no espelho, você não consegue dar risada, você não consegue ser uma pessoa naquele momento alegre para outras pessoas, mas se você conseguir despertar isso em você, você vai conseguir vencer essa situação, você não vai ser dominado pelo seu sentimento e vai buscar direcionamento em Deus, mas que é o mais importante. Hoje nós lemos em Provérbios 15 que na multidão de conselheiros existe ali a sabedoria. Então, se você está passando por situação que você não está compreendendo, está fora do seu controle, busca conselhos, sabe? Com pessoas ali, com pessoas de Deus, pessoas que estão numa frequência que precisam, possam te ajudar. Pessoas da igreja, um pastor, um irmão que você confie, mas não suporte sozinho a ponto de você explodir. Amém?
É isso que Deus falou para mim e para você neste dia. Se você de repente não confia em alguém, algum cristão, alguém da igreja, busque um tratamento de pessoas especializadas, um psicólogo, quem sabe um psiquiatra que possa medicar um remédio para você, mas não aguente sozinho, sabe? Não fique ali achando que pela força do seu braço você vai conseguir tudo, que nós não vamos conseguir. Amém? Você recebe essa palavra? Que o Espírito Santo continue falando no seu coração. Deus abençoe. Até a próxima.